Olá, boa noite. Polícia confirma que pai estuprou e matou a própria filha no bairro da Mangabeiras. E você vai ver também. Motorista morre em acidente em São Luís do Quitunde. Decreto municipal deve permitir shows ao vivo em Maceió. Universidade Alagoana suspende vestibular em 2021. Agora, no Jornal do Estado. A polícia já confirmou que o pai da bebê estuprada e morta na Mangabeiras foi realmente o autor dos 2 crimes. Ele já responde por abuso sexual contra uma filha mais velha. A polícia descobriu que o crime foi cometido pelo pai da criança, que responde a outros crimes no estado de Pernambuco, sendo um deles abuso sexual contra outra filha de 10 anos de idade. Com os levantamentos preliminares feitos pela equipe de plantão, deu para confirmar que ele foi de fato o autor desse novo crime. Ele estuprou a filha e no ato de estuprar, de repente a filha já desacordou, ele imaginou que estivesse morta e joga a filha do 2º andar do prédio para tentar simular uma morte por um acidente. A gente só não tem ainda a definição se a causa da morte foi o próprio estupro, que resultou a morte, ou se foi posteriormente com essa queda do 2º andar. Isso aí vai depender do laudo do IML. Ele foi preso na data de ontem, em flagrante, por estupro, a princípio com resultado morte, certo? E a gente vai aguardar, durante a investigação que vai ser conduzida pela delegada Rebeca Cordeiro, aguardar os laudos periciais para poder definir se mantém esse tipo penal ou se a gente o indicia tanto pelo estupro quanto pelo homicídio em concurso de crimes. O Instituto de Criminalística coletou o material biológico do pai da bebê e também de outro homem acusado de ter envolvimento no crime. Nós já iniciamos as análises do material biológico coletado dos 2 suspeitos e já solicitamos ao IML, via ofício, o material coletado do corpo da bebê para poder fazer o confronto. Então, assim, no máximo em 30 dias nós teremos os resultados. A menina de 1 ano e 8 meses já estava morta quando chegou na unidade de pronto atendimento de Maceió. Ela foi levada pelo próprio pai. Tinha lesões nos braços, cabeça e órgãos genitais. Depois de examinar a criança, a equipe médica acionou a polícia militar. O motorista de um carro morreu depois de perder o controle do veículo e cair em uma ribanceira na L-105 em São Luís do Quitunde. Marcelo Moreno tem os detalhes. De acordo com as primeiras informações apuradas aqui no local, o motorista de um veículo Fiat Strada seguia aqui pela L-105 no sentido Maceió. Após fazer aquela curva logo mais à frente, o condutor teria perdido o controle do automóvel e o carro acabou vindo para esta direção, descendo ribanceira abaixo, indo por esta ribanceira até ficar em meio àquele matagal. O veículo ficou totalmente destruído e estava carregado com abacaxis. A vítima, ela foi identificada como Orlando Benedito dos Santos. A idade dele não foi confirmada, mas de acordo com informações que a nossa equipe apurou no local, ele tinha aproximadamente 45 anos de idade. O Orlando trabalhava como comerciante, ele era feirante, ele vendia frutas no bairro do Farol, em Maceió. E ainda de acordo com informações apuradas aqui pela nossa equipe no local, o Orlando fazia o deslocamento de casa no bairro Vilagem Campestre, parte alta da capital, para São Luís do Quitunde pelo menos 2 vezes por semana para receber esse carregamento de abacaxi que era vendido por ele lá no Farol, nas proximidades ali de uma grande rede de magazine. O Orlando, ele era o único ocupante desse veículo. O corpo dele ficou preso às ferragens do automóvel. Foi preciso que o Corpo de Bombeiros fizesse o trabalho de remoção da vítima e o corpo do Orlando está aqui às margens da AL-105 para que o Instituto de Criminalística possa também fazer os primeiros levantamentos periciais com relação a este acidente. O Instituto Médico Legal já se encontra aqui no local para fazer a posterior remoção do corpo da vítima para a sede do Instituto no Tabuleiro do Martins, onde será necropsiado. As imagens chamam a atenção realmente, sobretudo
sobretudo pela violência do impacto. O carro ficou muito destruído, totalmente destruído, e a carga de abacaxi também ficou espalhada aqui ao longo desse matagal. Não se sabe, as causas do acidente ainda são desconhecidas. Somente a perícia deve determinar o que motivou este triste acidente, essa tragédia aqui na L105 em São Luís do Quitune. 3 alagoanos de Arapiraca foram presos em flagrante em Sergipe, utilizando dinheiro falso no comércio de Nossa Senhora das Dores, interior sergipano. Eles fizeram diversas compras com as notas falsas, entre elas muitas de R$200. 2 deles já tinham passagem pela polícia. Um responde a assalto a banco, por exemplo. Todos estão presos no estado vizinho e a polícia continua investigando esse caso. A Brasel e músicos de Alagoas apresentaram um protocolo para a retomada de apresentações em bares e restaurantes. As informações com Marcelo Moreno. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Alagoas, juntamente com a classe artística de músicos que se apresentam nesses estabelecimentos, se reuniram com a Prefeitura de Maceió, com o objetivo de discutir um novo protocolo para a retomada das apresentações desses músicos, que está temporariamente suspensa por força de um decreto estadual. Sobre este assunto, a gente conversa com Tiago Falcão, presidente da Brasel aqui em Alagoas. Tiago, do que se trata então esse novo protocolo que foi apresentado à Prefeitura? Foi uma junção. Na verdade, a Brasel, junto com os músicos, criou uma série de sugestões para ser agregado a uma campanha que a Prefeitura deseja fazer, que é Vamos Aplaudir Sentados. E a própria Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária, apresentou um outro protocolo que convergiu de diversas formas em relação a como deve ser esse retorno. Dentro das sugestões que a Brasel entregou junto com a questão dos músicos, e tem coisas novas que não existiam nos protocolos antigos, como a obrigatoriedade da música parar à medida que um cliente se levantar ou começar a dançar, principalmente se é a questão do uso da máscara, ser obrigatório um informativo periodicamente através do músico em relação aos protocolos vigentes dentro dessa casa. E a Brasel deixou como sugestão a esse retorno ser feito através de adesão. Então seria feito um TAC com a própria Prefeitura, um termo que diria quais eram as regras para você poder voltar à questão das músicas, e teria um compromisso não somente dos estabelecimentos, mas também dos músicos. Mas é muito importante dentro desse processo saber o papel também do consumidor. Se o consumidor tiver nesses estabelecimentos, não respeitar esses protocolos, não tiver de acordo ali com o que está mandando a legislação, isso vai ser um problema não somente para os estabelecimentos, mas também para a classe de músicos que pode vir a parar. A Prefeitura estabeleceu alguma data para que esse TAC fosse firmado juntamente com a Brasel e também a classe artística? Segundo o pronunciamento ontem do prefeito JHC, ele disse que queria celeridade dentro desse processo, prometeu hoje ainda ter um texto sobre isso e ser publicado em diário oficial. A gente entende o momento da saúde, entende o que é que vem passando a saúde, principalmente dentro do município, mas a gente acredita que se tiver responsabilidade, fiscalização, protocolos que sejam claros em relação ao funcionamento desses estabelecimentos, não há por que ter nenhum tipo de proibição. No próximo bloco, parte alta de Maceió ganha centro de acolhimento LGBTQI+. Eu volto num instante, não saia daí.